Olá, meninas, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo ok? Bom, não sei se o ambiente aqui tá propício, né, hoje, mas estava conversando com a Eliane, né, e a gente vai dar iniciativa assim numa nova fase, mulheres empreendedoras, para mostrar também que não são somente as super mulheres, né, que a gente acha que consegue ser empreendedoras, que na verdade qualquer uma que tem esse espírito de empreendedorismo consegue ser uma empreendedora hoje. E então eu vim aqui falar um pouquinho, né? Já aproveitando que hoje é dia de apresentações, eu vim falar um pouquinho sobre a barreira, né, que a gente encontra hoje por ser empreendedora, não só no Brasil, mas pelo que eu andei dando uma lida, seria um problema mundial, né? Que ainda continuamos sendo a minoria. E para falar um pouco sobre essa barreira, nada melhor do que falar também sobre as minhas dificuldades, né? Achei interessante compartilhar um pouquinho com vocês sobre as minhas dificuldades que eu tive para poder me tornar uma empreendedora. Então, só para vocês entenderem, minha formação é engenheira, trabalhei mais ou menos por 12 anos nessa área, né, como engenheira. Então, eu trabalhei num mundo bem machista, num mundo só de homens. A minha equipe era somente a Luciana de mulher e o restante tudo homens. E eu senti bastante dificuldade com isso, senti bastante preconceito. Eu tinha que provar, assim, fazer o meu serviço 3, 4 vezes melhor para poder provar também a minha capacidade. Aí, com o tempo, né, decidi ser mãe, né? Tenho uma menininha de 5 anos e um menino de 2. E eu viajava demais pela empresa, trabalhava numa empresa muito boa, que era Siemens, depois virou Nokia. E aí eu decidi largar tudo e me tornar mãe, né? Porque eu não queria ter um filho onde eu pudesse cuidar, não passar para outras pessoas cuidarem, né? E com isso, meu marido já tinha uma empresa na parte de comunicação visual, na parte de agência, e ele também estava precisando de alguém para estar ajudando ele, para poder estar apoiando. Então eu decidi largar tudo e ajudar o meu marido, achando que ia ser muito fácil. Eu via as pessoas trabalhando na empresa, eu também, como eu era CLT, então eu falei, ser empreendedora no Brasil deve ser fácil, eu vou fazer meu horário, vou chegar a hora que eu quero, eu vou conseguir levar meus filhos no médico, tudo. E de repente eu vi que a verdade não era bem essa. Na verdade, você entra de coração, você entra de corpo e alma, ou infelizmente seu negócio não dá certo. E como a empresa era uma empresa muito familiar, eu vi bastante barreiras, né, também. Eu vi que não era todo mundo que aceitava uma mulher empreendedora. Eu vi assim qual a dificuldade de uma empresa sem um bom planejamento, né? Qual a dificuldade também nessa época de crise. Então foi uma mudança muito drástica na minha vida, né? E com isso eu decidi procurar ajuda, porque eu já estava entrando em parafuso. Eu vi a minha empresa, uma empresa boa, uma empresa com clientes, uma empresa com bom atendimento, uma empresa que tem qualidade de serviço, só que a minha empresa não estava fluindo. E eu comecei a questionar por quê. Então, de repente, aí eu decidi procurar o Sebrae. Aí no Sebrae fiz algumas consultorias, até que um dia eu recebi um chamado, né, que foi para participar de um grupo de mulheres também no Sebrae. E nesse grupo eu conheci algumas pessoas, conheci a Eliane também, através de treinamentos que eu fiz no Sebrae. E, e a partir dali, parece que as coisas foram fluindo, foram mudando, porque eu consegui enxergar que eu não sabia nada. Apesar de vir do mundo corporativo, do mundo grande, eu não sabia nada. Então eu decidi estudar e tentar me aperfeiçoar.
E nessa de me aperfeiçoar, eu entrei no grupo, né, de mulheres. E nesse grupo foi onde eu aprendi parte de planejamento, foi onde eu aprendi parte de organização. E também eu vi que as mulheres, todas nós, somos frágeis e somos extremamente fortes. Eu vi que às vezes eu chegava num local, eu me sentia inferior, vou pôr bem essa palavra, eu me sentia inferior, porque eu via mulheres ali extremamente decididas, extremamente tomadas de si, empoderadas, né, como dizem hoje, e eu achava que eu não era ninguém, né, me sentia assim, uma gotinha no oceano imenso. E com o tempo eu fui vendo que essas mulheres, elas passaram por dificuldades, né, que as mesmas dificuldades que eu passei. Então, eu comecei a pesquisar, a conversar, né, com cada uma e ver quais foram as maiores dificuldades. E nas pesquisas que eu fiz, eu vi que a maior dificuldade hoje, apesar do mundo ter mudado bastante, né, mas a mulher ainda tem bastante preconceito nessa área, ela ainda sofre bastante preconceito, né, a mulher, ela, além dela ter que tomar decisões dentro da empresa, além dela ter que ser uma gestora dentro da empresa, ela é mãe, ela é mulher, ela é esposa e ela também tem que ser gestora do seu lar. E nisso, às vezes, a gente começa a ficar sobrecarregada e a mulher tem um mal muito grande, a mulher tem medo de dizer não. A mulher acha que se ela fizer não, ela está sendo menos capaz do que ela é. E um fator também que eu tinha muito medo disso era de ouvir um não, né? Então, toda vez que eu ouvia um não, também eu ia desanimando. Parece que aquele peso ia subindo nas minhas costas, eu ia caindo, 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 caindo. Até que um dia, né, através até também desses grupos, eu conversei com uma coach, a Cleide Reis, né, espero que ela esteja me vendo. E a Cleide me fez ver também que eu não era inferior a ninguém e que eu poderia falar não, né? E que também não tinha que ter esse medo de ouvir esses não. E a partir daí eu comecei a ir atrás de oportunidades. Comecei a bater em portas, algumas se abriam, outras não, né? E na verdade a maioria ficavam fechadas, né? A maioria das portas não se abriam. Só que todas as portas que eram abertas eram portas com ótimas oportunidades e com pessoas maravilhosas que sempre me acolheram e que me mostraram que nem tudo era da forma que a gente imaginava, né? Que esse preconceito poderia ser quebrado, que ia ser, lógico, ia ser uma luta árdua, porque a gente tem que, de certa forma, provar, né, a nossa qualidade, a gente tem que provar o quanto nós somos capazes. Mas eu vi que a gente consegue, né? Acho que eu vi que a gente pode sim fazer isso. Eu comecei a enxergar que mulher também pode ser parceira, também pode ter união, né? Que eu comecei a enxergar também que, apesar de eu ter concorrentes, esses meus concorrentes, eles também poderiam ser meus parceiros, eles poderiam me ajudar, certo? E então eu também comecei a procurar ajudar outras mulheres, outras empreendedoras, e nisso só tem trazido assim muita coisa boa, assim, né? Na verdade, na minha vida. Eu tenho crescido bastante, eu tenho aprendido bastante com essas outras mulheres, né, que são até mesmo na mesma área ou em áreas diferentes, porém que sempre tiveram esse espírito de empreendedor. Bom, eu dei uma estudada aqui, tá? Só para pegar a colinha aqui. Hoje, atualmente, assim, só para vocês também terem uma noção, né, que 30% no mundo hoje as mulheres seriam operadoras, né, ou tem uma mulher assim que ela é idealizadora. Então, para você ver, esse número é muito pequeno, né, em relação ao número de mulheres que tem no mundo.
Mas o que que acontece? A mulher hoje, ela tem medo, né? Como eu já tive muito, de às vezes impor a sua ideia ou de mostrar a ideia. Às vezes nós mulheres temos ideias assim. Aliás, mulher não para, né? A mulher sempre está pensando, a mulher sempre está fluindo. Às vezes, de repente, você fazendo lição de casa,